esta praxe, vou anunciar o terceiro processo. Trata-se do PJE de número 0600941, dígito 12 de 2022. É um recurso eleitoral. Recorrente Carlos Eduardo de Souza Braga, advogado Yuri Dantas Barroso e outros. Recorrido Rede de Rádio e Televisão Tiradentes e outro. Advogado Ronaldo Lázaro Tiradentes. Relator desembargador Rony Frank Torres Stone. E há pedido de sustentação oral, tanto pelo recorrente como pelo recorrido. Com a palavra, o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Senhor presidente, em razão do pedido de sustentação oral, gostaria de consultar os advogados se concordam com a dispensa da leitura do relatório. Então, pela ordem, o recorrente, por favor, se dirija à tribuna. Vossa Excelência tem, a partir deste momento, 10 minutos para ofertar sustentação oral. Tem a palavra. Eminente desembargador presidente, desembargador Jorge Lopes Lins, em nome de quem homenageio todos os demais integrantes dessa Egrégia Corte, eminente desembargador relator, desembargador Rony Frank, desembargadora Carla Reis e a doutora Catarina, nossa procuradora regional eleitoral, uma saudação especial. O caso já se insere em vários de conhecimento dessa Egrégia Corte, vários dos quais certamente serão apreciados na sequência nessa Egrégia Corte, que diz respeito à conduta, já de todos conhecida, desde o início de julho, mas sobretudo depois do dia 5 de agosto, há uma contundente e contínua utilização de uma emissora de TV, de um grupo de comunicação, o Grupo Tiradentes, por parte do seu apresentador, que também é seu proprietário, que também advoga nesta Egrégia Corte em causa própria, a quem estendo a saudação como advogado, acerca de um programa veiculado no dia 15 de agosto, já, portanto, às vésperas, ou melhor, no dia antecedente ao início da propaganda eleitoral, onde, de maneira bastante contundente, como lhe é bastante peculiar, o apresentador e advogado Ronaldo Tiradentes faz, em relação ao candidato a governador e senador Eduardo Braga, uma imputação direta de várias circunstâncias, basicamente girando em torno do mesmo núcleo, que teria o senador Eduardo Braga, na época em que era governador, solicitado uma propina equivalente a 50% do valor necessário para a desapropriação da ponte, que foi aqui construída, de todos conhecida. E, para tanto, utilizando um estratagema bastante comum nesse tipo de produção de fake news, o que se faz? Se isola uma circunstância, que é um determinado senhor, que de fato prestou depoimento numa investigação, e esse senhor teria dito que ouviu a conversa onde o senador Eduardo Braga, então governador, desembargador Rony, teria exigido esta propina de 50%, e aí passa a desferir perorações, insinuações e imputações. Você vai ver, inicia o programa nesta conversa, a conversa do terceiro, que Eduardo Braga exigiu uma propina de 50% sobre o valor da desapropriação para poder colocar a ponte dentro do terreno do estaleiro Rio Negro. Ameaçou. Se não pagar propina, nós vamos tirar a ponte daqui e colocar no outro lugar. Daqui a pouco passo os detalhes dessa conversa. Detalhe, aqui eu não tenho, desembargadora Carla, o líteres. Jamais a tal testemunha utilizou essa expressão de que se não pagasse, não teria. Aqui é toda esta fala, ela vem do interlocutor, do apresentador, do jornalista. Aí ele impõe. Esse depoimento ele é chocante, porque ele traz detalhes de uma conversa sórdida, de alguma conversa de deixar a gente boquiaberto, de tamanha disfarçatez do então governador Eduardo Braga, que teria, segundo a testemunha da conversa, teria pedido 50% de propina. E vai nessa mesma situação, se arroga investigador, determinando, doutora Catarina, porque o dinheiro entrou na conta, e se teve pagamento em dinheiro, e vai insinuando. E aí, essa questão da ponte, E aí, qual é a técnica que, no humilde entendimento desta defesa, demanda, no mínimo, o direito de resposta? Vossas Excelências estão cansados de conhecer o artigo 58 da Lei 9.504, que demanda o direito de resposta em relação à imputação de afirmação sabidamente verídica, caluniosa, difamatória e injuriante. Eu nem chego à calúnia que eu poderia chegar, porque há essa estratagema de imputar um terceiro. Mas o dado concreto, e aqui é preciso ponderar dois elementos essenciais
num regime jurídico constitucional que, de fato, consagra a liberdade de expressão, lá no seu artigo 5º, 4, mais vedo anonimato, mas já no inciso 5 do artigo 5º fala da preservação da imagem e da honra privada. No artigo 220, impede a censura, mas estabelece a ideia da resposta do contraditório proporcional ao agravo colocado. E aqui, desembargador Con, há uma circunstância particular. Eduardo Braga não tinha, nessa época, nem direito a acesso ao horário eleitoral gratuito de rádio e TV. Ou seja, duas circunstâncias fáticas que aqui devem ser ponderadas. A intensidade, o alcance e a capacidade de ofensa e de desequilíbrio desse tipo de peroração numa rede que está nos autos e é de todos conhecida, que tem alcance estadual, e essas imputações. Este é o primeiro elemento. Mas o segundo elemento que chama a atenção é que, ao contrário do que isso possa parecer na peroração feita pelo aqui recorrido, não há nenhuma veracidade decorrente da forma como o jornalista e advogado, que aqui inclusive confessou da tribuna numa outra oportunidade, que nutre um ódio, né, confessando que o que eu havia dito na defesa, eu assumo a responsabilidade direta por aquilo que escrevo, que ele de fato tem um ódio contra o meu constituinte, contra o senador Eduardo Braga. Isso evidentemente gera uma confusão, porque o doutor Ronaldo Tiradentes é apresentador, é advogado e é proprietário do meio de comunicação. Mas essa circunstância, mais do que qualificar algum tipo de conduta que não me cabe aqui avaliar, ela deve ser sopesada sobre a ótica jurídica. Porque a confissão do ódio para alguém que é proprietário de concessões de uma rede de rádio e televisão, que toda manhã tem um programa com bastante repercussão em todo o estado do Amazonas, deve ser ponderado porque contamina o dever de isenção. Eu não estou aqui pleiteando uma equidade absoluta. Não seria tão ousado a ponto de exigir que uma rede de televisão regional, comandada por alguém que se confessa inimigo de um candidato a governador, aplicasse a mesma lógica autorregulatória que as grandes redes de TV do Brasil fazem, inclusive destinando tempos idênticos com conteúdo crítico ou conteúdo positivo para os candidatos à presidência da República ou ao governo do Estado em todo o Brasil. Mas o que deve ser aqui ponderado, eminente desembargador Rony Frank, é que essa afirmação é sabidamente inverídica. E é sabidamente inverídica de plano. Porque se é verdade que o G1, em 2017, anunciou a instauração dessa investigação, o mesmo G1, a mesma Rede Globo, toda a imprensa amazonense noticiou que o inquérito 4429, que investigava o senador Eduardo Braga, hoje candidato a governador, exatamente por esse fato, exatamente por essa suposta delação, foi arquivado após investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Decisão essa de todos conhecida. E isso, trouxemos vários exemplos, eminente desembargador presidente, em relação a essa circunstância. Mas há notícias que colocam que o próprio ministro do STF, e aqui, desembargadora Carla, há que se ressalvar um elemento que talvez distingua, ou que com certeza distingue, essa circunstância de outras, nas quais o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, possibilitou o exercício do direito de crítica. Me refiro aqui à imputação que a campanha de Bolsonaro fez à campanha de Lula, que haveria ligação do Partido dos Trabalhadores com o PCC, ou a acusação também tolerada pelo Tribunal Superior Eleitoral, ainda que sobre a ótica da propaganda ilícita, da propaganda antecipada, de que Bolsonaro seria genocida. Porque há investigações do Estado de São Paulo dessa suposta ligação de membros do Partido dos Trabalhadores com o PCC, como há uma investigação que fica a Procuradoria da República pedindo para arquivar e o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros dizendo que não arquiva em relação à suposta imputação do crime de genocídio, que inclusive ainda tramita. Mas aqui, eminente desembargador Fabrício, não há nenhuma dúvida. A Polícia Federal determinou o arquivamento, pediu o arquivamento, o Ministério Público Federal, lá no Distrito Federal, pediu o arquivamento e o ministro do Supremo Tribunal Federal arquivou, inclusive em autos onde esta entrevista, esse entrevistado, esse suposto delator, participou. E aqui, e prometo que estou concluindo, senhor presidente, é que essa corte tem que ponderar a necessidade do direito de resposta. Porque há injúria, há difamação e aqui
a estrutura que Diogo Reis determina, a partir da leitura dos norte-americanos de fake news, se encontra plenamente presente, porque é a utilização de dados factuais, descontextualizados e manipulados de forma dolosa para promover um ataque. Se o eminente advogado, jornalista e proprietário de meios de comunicações e empresário, que vai me suceder da tribuna, tivesse dito, mas todas essas acusações foram arquivadas pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal, mas mereciam ser de novo investigadas, eu daria de barato, como costuma dizer o ex-colega da doutora Catarina e hoje colega do desembargador Marcelo Pires, o desembargador Neviton Batista de Oliveira Guedes, talvez um dos maiores teóricos da democracia brasileira, dando de barato, isso talvez não ensejasse direito de resposta. Mas a univocidade e a contundência da manipulação desse fato demanda que essa egrégia corte, com todas as vênias, defira o direito de resposta para que Eduardo Braga possa se defender daquilo que ele não pôde, porque em 15 de agosto não havia nem horário eleitoral gratuito. É o pleito que, muito respeitosamente, desembargador presidente, faça essa egrégia corte, rogando as devidas homenagens ao eminente relator, desembargador Rony, cujo conteúdo do voto inicial trouxe muita dificuldade e nos honrou muito para fazer esse recurso. Muito obrigado. Agora, pelo mesmo prazo, o Dr. Ronaldo Lázaro Tiradentes vai ofertar a sustentação oral. Excelência, eu gostaria de pedir prazo em dobro, porque eu defendo 2 recorridos nesse momento. Eu tenho muita coisa a dizer hoje aqui a Vossas Excelências. Pedir um pouquinho de tolerância, porque eu aguardava que fossem julgados 3 processos, estavam na pauta 3, mas parece que foi reduzido a 1. Eu pediria essa compreensão. Com a palavra o relator. Eu estou pedindo, desculpa, doutor Rony, eu estou pedindo prazo em dobro. Mas quais seriam os dois? Rede Tiradentes e Ronaldo Tiradentes. Bom, de certa forma, os fundamentos todos se confundem, não vejo razão para uma dilação do prazo. Se fosse... Vou tentar reduzir. Por gentileza. Tentar ser objetivo. Senhor presidente, bom dia, senhores membros da corte, senhor relator, senhores advogados. Quero cumprimentar o advogado que me antecedeu. Ele que aparece em Manaus pela primeira vez nesta quadra eleitoral. E eu espero que ele aproveite a passagem dele por Manaus para dar uma volta até a OAB e pedir a inscrição suplementar, tendo em vista que ele advoga perante essa corte de forma irregular, tendo em vista que o Estatuto do Advogado permite apenas 5 causas fora da seccional de origem. E ele já advoga neste tribunal mais de 50 ações. Eu peço que ele aproveite a passagem. A OAB fica aqui nessa avenida, descendo aqui, ó, na Avenida Paraíba. O senhor aproveita e dá uma passadinha lá para não atuar irregularmente perante esse tribunal. Senhores desembargadores, inicialmente eu gostaria de prestar a minha inteira solidariedade a esta corte pela forma covarde, pela forma abusiva, como Eduardo Braga foi ao TSE buscar uma reclamação contra esta corte, estuprando a legislação eleitoral, violando a lei eleitoral. Eu gostaria de começar a minha sustentação oral lendo para todos aqui o que diz o artigo 96 da Lei 9.504, no capítulo que trata de reclamações. Diz o artigo 96, salvo disposições específicas em contrário desta lei, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato e devem dirigir-se, 2 pontos. Inciso 1º, aos juízes eleitorais nas eleições municipais. Inciso 2º, aos tribunais regionais eleitorais nas eleições federais, estaduais e distritais, que é o caso. 3, ao Tribunal Superior Eleitoral na eleição presidencial. Mas para constranger essa corte, para causar mal-estar a esta corte, Eduardo Braga, acostumado, um tiranete, um ditadorzinho de 5ª categoria, foi ao TSE, suprimindo essa instância para constrangê-los. E eu quero prestar a minha solidariedade a todos os senhores. Por último, agora,
nas últimas representações que Eduardo Braga faz a esta corte, ele decidiu agora se arvorar na condição de pauteiro. Pauteiro é quem faz a pauta na redação, é quem escolhe os temas que serão exibidos para os telespectadores. Ele agora está apontando. Ele copia o que aparece na rede amazônica, não sei aonde, e acha que aquilo era o que deveria sair na rede Tiradentes. Ele é pauteiro. Ele vai perder a eleição agora, na próxima semana, vai perder a eleição de Senado e vai ter um emprego na rede Tiradentes para ser pauteiro. Só que lá, na minha pauta, ele vai ter que falar de corrupção. Vai ter que falar de quem enriquece ilegalmente, de quem enriquece com a chave do cofre, como ele entrou falido, devendo a Deus e ao mundo. Tem processos aí que mostram as execuções contra as empresas dele e da família dele. E hoje é um homem que causa inveja. É um dos homens mais ricos do Brasil, ficou rico na política. E, como se não bastasse, resolveu agora, por osmose, enriquecer a filha. As filhas, a mulher. É riqueza que ninguém sabe de onde vem. Diz a jurisprudência, eu trouxe uma jurisprudência do TSE e outra do Supremo, para dizer que ninguém, nem o Poder Judiciário, pode se arvorar na condição de pauteiro, dizer o que o veículo de comunicação deve dizer. É isso que Eduardo Braga quer dizer, definir o que eu devo falar. Uma jurisprudência do TSE, abre aspas, isso porque não cabe ao Poder Judiciário interferir na linha editorial das emissoras para direcionar a pauta dos meios de comunicação social, porquanto prevalece no Estado democrático e constitucional de direito, à luz do artigo 220 da Constituição Federal, com a representação 060-151-755, relator ministro Sérgio Banhos. Disse a ministra Rosa Weber, presidente da Suprema Corte, na reclamação de número 43.190, abre aspas, emerge absolutamente incompatível com o regime do Estado Democrático de Direito instituído pela Carta de 1988, arrogar-se o Poder Judiciário ou qualquer dos outros poderes da República a função de determinar a linha editorial a ser seguida por veículo de imprensa. Tal procedimento, diametralmente oposto às garantias fixadas no artigo 220, parágrafo 2º e 6º da Constituição Federal, reintroduz na prática dos tribunais o espírito autoritário da Lei 5.250 de 67, de modo algum recepcionado pela Constituição Federal, conforme decidido no julgamento da ADPF número 130. Mostra-se assim desarrazoado exigir do jornalista que antes de escrever e de publicar uma matéria, proceda a exercício de conformação de substância no seu texto à ideologia do magistrado, sobre como a atividade deve ser desempenhada, exigindo manifestação prévia daquele sobre quem se publica a notícia. Eu não tenho que pedir satisfação a Eduardo Braga sobre aquilo que falo. E Eduardo Braga não tem direito de vir a esta corte exigir direito de resposta, porque esta cadeira, senhores, esta cadeira aqui, ó, esta cadeira está há mais de 90 dias dentro do estúdio da Rede Tiradentes. Aqui está. Aqui. Quem assiste a Rede Tiradentes é testemunha. E eu mostro essa cadeira todos os dias para que ele vá lá se defender pelo tempo que quiser. Aqui está. Então, Eduardo Braga não tem o direito de vir aqui, porque o direito de resposta já está concedido de forma espontânea, porque é a obrigação de qualquer jornalista que se preza conceder o direito de resposta. E no caso dos autos, antes da reportagem ir ao ar, a advogada que se faz presente, Gina Moraes, foi alcançada via WhatsApp. Está nos autos. Um print. Eu comunicando com ela que a reportagem ia ao ar, pedindo que ela falasse com o candidato, que mandasse o direito de resposta, que ele não quis, sequer respondeu. Então essa cadeira permanece, senhores, permanece à disposição. Por que Eduardo Braga não vai? Porque tem medo. Eduardo Braga tem um histórico que envergonha a qualquer brasileiro. E ele tem medo. Ele tem medo. E agora passou a vir a esta corte, ingressou com uma raiz ridícula para dizer que a Rede Tiradentes está trabalhando para favorecer Wilson Lima. Veja a falta de lógica da Rede Tiradentes manipular uma notícia para ajudar quem está lá no último lugar, quem está lá no final da fila.
O lógico e o razoável seria a Retiradentes atacar quem está na frente. Se quer proteger o governador, teria que atacar o Amazonino Mendes, que está na liderança das pesquisas desde o ano passado. Então, se é para proteger o Wilson Lima, por que a Retiradentes não faz crítica? E não há registro nessa corte de que a Amazonino Mendes tenha vindo aqui pedir algum direito de resposta, pedir alguma coisa. Então, essa tolice, me desculpa a expressão, essa tolice dita aqui, não merece prosseguimento. Então, ele foi convidado, é convidado permanentemente, mas ele quer o que ele fez com essa corte, ele quer a justiça. Eduardo Braga quer que a justiça imponha, para dizer, olha, ele o impôs, é fake news, não é fake news, não. Eduardo Braga foi delatado como recebedor de propina. Isso está nos anais da história, está no jornalismo. Eu não sou advogado de defesa de Eduardo Braga, eu não tenho obrigação de sair perguntando, de sair procurando processo de se ele foi absolvido, se não foi absolvido. Ora, o fato existe. Eduardo Braga foi delatado, está nos autos, está na imprensa, saiu no Jornal Nacional, como recebedor de propina da Andrade Gutierrez, nesse caso da construção da ponte. É fato. E ele não tem direito ao esquecimento. Ele não deletou da história. Esse assunto está, e eu li lá na informação. Ele não disse aqui que a pessoa que deu entrevista era um homem de confiança de Eduardo Braga, que carregava a mala do Eduardo Braga, a mala preta. E ele virá nessa corte na AIDE para contar o tamanho da mala, a cor da mala e quanto a mala carregava. Ele virá aqui, já está arrolado como minha testemunha. Ele disse que a pessoa deu entrevista, mas essa pessoa virá aqui e vai dizer. Nós vamos começar a contar essa história. Vamos começar a contar os bastidores do governo Eduardo Braga. Entrou quebrado, falido no governo. E hoje tem 36 milhões declarado. E eu já mostrei em processos aí, estou mostrando apartamentos que ele não declarou para essa corte aqui. Eu estou mostrando com escrituras públicas passadas em cartório que ele escamoteia. Ele esconde empresas com capital social desse tamanhozinho, empresa de capital social de R$1 milhão, tem 50 imóveis. 50 imóveis, é assim que ele está lavando dinheiro. É assim que Eduardo Braga esconde a fortuna. Em nome das filhas, em nome da mulher, as filhas vão ser presas. E ele vai ficar com remorso daquilo que ele fez com as filhas dele, porque eu vou levar adiante e não ficará pedra sobre pedra. E eu quero dizer aqui ao advogado que me antecedeu, dar uma péssima notícia para ele. Ainda há pouco eu conversei com a Luísa Brunet, a modelo Luísa Brunet, que vai vir aqui nesse tribunal também, doutora Carla, a senhora é a relatora. Nós vamos arrolar a Luísa Brunet, ela vai contar os bastidores, como é que se gastava dinheiro. Como é que se gastava dinheiro, Eduardo Braga, Lírio Parisotto e essa cambada toda. Ronaldo, por favor, conclua. Então, para concluir, senhor, eu gostaria de pedir, pelo improvimento, trata-se de um pedido de direito de resposta, o direito de resposta foi dado, foi concedido, está nos autos, e não há razão nenhuma de ser... Ele perdeu o momento que foi concedido para ele no momento da reportagem. Hoje não tem mais porquê, perdeu o time. Então, eu estou aqui pugnando pelo improvimento do recurso. A palavra à procuradora. Senhor presidente, questão de fato, senhor presidente, desde o começo dessa quadra eleitoral... O senhor está pedindo o quê? Direito de... Não, é só questão uma de fato? Questão... Isso, porque eu fui acusado. Eu queria pedir que o eminente advogado anote o número do protocolo do meu pedido de inscrição suplementar na OAB do Amazonas, que foi feito dia 16 de setembro. E informar o nobre advogado que é pelo menos a 4ª vez que venho no Amazonas, aqui nesta corte, fora as palestras que fiz aqui, que Vossa Excelência pode assistir. Tá senhores, os senhores não vão ficar batendo boca em pleno julgamento. Essa situação foi esclarecida com a palavra à eminente procuradora regional eleitoral. Bom dia a todos. O Ministério Público reitera o parecer já apresentado nos autos pelo não provimento do recurso. Torna a palavra ao relator. Senhor presidente, em razão das exposições que foram feitas, gostaria de pedir a compreensão dessa corte e pedir o adiamento desse julgamento desse processo para a próxima terça-feira. Suspender o julgamento. O julgamento está, então, suspenso a pedido do relator. Para a próxima terça-feira.